Boa tarde, amigos do CISO Advisor. Boa tarde, amigos do Cyber Snapshot número 20. Boa tarde, Wilson. Chegamos ao número 20 aqui. Boa tarde, Paulo. Estamos avançando. Muito bem. Wilson, temos aqui hoje 10 notícias para a gente comentar, 10 notícias relevantes sobre as quais vale a pena a gente comentar e interpretar. Wilson, vamos começar com uma sobre uma empresa chamada Medtronic, que fabrica nos Estados Unidos dispositivos de saúde. E ela foi violada, aí comunicou que a violação que ela sofreu afetou 3,8 milhões de pacientes. Bem, Paulo, vamos lá. Essa notícia ela coloca a luz sobre uma questão de governança de dados. Tá? Se nós olharmos, pelo que está publicado, nós temos uma empresa que vende hardware de saúde, bombas infusoras e outro tipo de hardware, vende para um hospital, e esse hospital tem contato com pacientes. Pela notícia, quem foi comprometido foi a vendedora do hardware. O que eu queria saber é o que o dado do paciente do hospital está fazendo na vendedora do hardware. Isso é uma questão de governança de dados que trata sobre agentes de tratamento de dados. Porque, numa leitura inicial, o proprietário dos dados é o paciente e o controlador é o hospital. O que esses dados estão fazendo no provedor do hardware? Eu não sei. Então, essa aqui é uma questão que eu fico por aqui, nós temos que dar uma olhada nessa cadeia de suprimento, com o que está acontecendo aí. É curioso mesmo. E mais curiosa é também a notícia que vem logo a seguir, que é uma pesquisa aqui da Logicalis, que é um provedor de serviços global, e que diz o seguinte, que a IA cria pontos cegos e piora a resposta a incidentes. Paulo, olha só, a turma está com mania de colocar na conta da IA tudo que é problema. Isso aqui é uma questão de governança, né? Governança de inteligência artificial. Se eu sei que a adoção rápida está me criando uma série de problemas, por que eu continuo adotando rapidamente? Chega a ser engraçado. A adoção de IA, eu bato nisso toda hora. Ela é um projeto. Eu tenho que responder os 5 Ws, os 2 Hs. Então, se eu já sei que o problema que está criando o motivo da criação de pontos cegos e dificultar o tratamento é a adoção rápida, é simples assim, adota mais devagar. É mais que óbvio, né? Óbvio. Parece piada pronta, né? E essa resposta, Paulo, não está sendo ingênua. O problema é que a turma perdeu o controle da adoção de IA. Se eu falo isso num fórum, primeira coisa, sabe qual é a resposta que eu vou receber? Vai aparecer um cidadão e vai falar assim, ó, mas não é bem assim. Não, é bem assim, sim. Então me diz como é que é. Vamos lá. Tá certo, Wilson. Bom, a gente tem um outro estudo que apareceu essa semana, um estudo chamado State of the SOC Report 2026, da Enabled, que diz o seguinte, que ataques às redes estão crescendo e estão expondo falhas, indicando que tem falhas na defesa dos endpoints. Parece notícia de antigamente, né? Paulo, olha só. Isso não é novo, mas o que eu mais gostei dessa notícia, e por isso que eu digo que essa pesquisa é interessante, esse relatório, é o seguinte, ele fala no final, né? Ataques conseguem contornar soluções tradicionais. Então, é só para lembrar para a turma o seguinte, existe técnica, tática e procedimento para contornar VPN, para contornar multifator, para contornar firewall e outras medidas de segurança e outros controles. Aí vem aquela... Mas nada disso funciona. Não, funciona. Mas um aparato robusto de segurança, ele é feito em camadas.
E esse é o grande ponto que ele coloca na própria notícia. Depender de uma única camada de defesa já não é suficiente. Eu vou ser um pouquinho mais contundente. Nunca foi. Nunca foi. Não é à toa que nós temos fechadura em casa, temos cerca elétrica, temos cachorro, temos alarme. Então, são várias coisas que se completam. Se eu preciso de um aparato de segurança robusto, são várias camadas. Isso também é bom para trazer um problema de governança. Muitas vezes, o que acontece na liderança sênior de uma empresa? Ele acredita que ele fez um investimento e, com um investimento, digamos, a adoção de um firewall de nova geração, ele resolveu todos os problemas dele. Não, ele não resolveu. Não é uma única solução, não tem bala de prata. Não tem bala de prata. Essa é a mensagem. Não funciona. Pois é. A gente está falando em risco aqui, tem uma notícia que, vamos dizer, é alentadora. Não é uma coisa exatamente nova, mas está dizendo que cibersegurança está sendo integrada pelas empresas na sua gestão de risco corporativo, que não era assim antigamente, mas agora cada vez mais é assim. Bem, Paulo, inclusive no Brasil, tá? Isso aí já é um tema recorrente. Eu tenho contato com essas empresas lá no instituto onde nós trabalhamos. Tá? Então, o tema cyber está na pauta, até porque as pessoas já entenderam que se eu não tiver um programa de gestão de risco corporativo multidisciplinar, eu terei ponta solta, porque os riscos são conexos. Se você olhar o documento do Fórum Mundial, que fala sobre... chama-se Global Risk Report, sai todo ano. Ele tem, nesse documento, uma imagem, um gráfico. Um diagrama, né? Diagrama que coloca os riscos, as conexões entre diversos riscos. Exemplo prático. Nós estamos vivendo uma guerra na Europa Oriental. Essa guerra começou em 22, uma questão geopolítica. O risco político estava ali. O que aconteceu em 23 na Europa Ocidental? Nós tivemos um aumento exponencial de incidentes cibernéticos. Então, nós temos que olhar a questão de gestão de risco de uma forma mais holística. Tentar identificar as conexões. Esse é o grande desafio. Legal, muito bem. Vamos agora sair da Europa e da geopolítica e vamos para o território dos bandidos. Vamos para a Dark Web. Tem uma pesquisa aqui de uma empresa russa chamada Positive Technologies. Eu não sei falar isso em russo. Wilson, você sabe falar russo? Não sei falar russo. Português sofrível. E essa empresa disse que as credenciais lá na Dark Web estão custando a partir de $100. 100 doletas, R$500, uma credencial, e daí para cima. Olha, Paulo, essa questão de preço eu não me preocupo muito, não. Tá? E, por incrível que pareça, os mercados na Dark Web, eles seguem a lei da oferta e da procura. Tá? Então, uma credencial de administrador vale tanto. Essa credencial é fresquinha, vale tanto. Se é uma credencial mais antiga, ela já tem um down price. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vamos tomar conta das nossas credenciais. Por quê? Hoje, você tem malware específico para roubo de credencial. Então, essa notícia conversa com a mais, que vai vir mais abaixo, sobre ransomware. Hoje, normalmente, quando você é comprometido por um ransomware, junto com esse pacote, junto com esse exploit, você vai receber outras coisas. Vai receber um cavalo de Troia para abrir uma backdoor. E uma das coisas, um dos artifícios que você recebe é um stealer. E esse stealer, como o nome já diz, ele é um ladrão de credenciais, ele foi feito para isso. Então, durante aquele período que o ransomware está dormente,
isso é, ele não está criptografando, esse Stiller, o agente malicioso, ele está navegando nas suas premissas, identificando o que tem de alto valor. E uma das coisas é o seu AD. Ele vai no seu AD, vai tentar achar o seu AD, para extrair as credenciais que estão lá. Então, qual é o primeiro problema é, então, como é que eu trato isso? Como é que eu tomo conta das minhas credenciais? Primeiro, gestão de acesso. Uma política, tem algumas ferramentas de gestão de acesso. Então, é montar um programa para gestão de acesso. E a segunda maneira de você tratar isso, que vai ocorrer simultaneamente, é você monitorar a Dark Web 24 horas, 7 dias por semana. Até para identificar que uma credencial tua apareceu lá. Então, você implementa a sua fortaleza, constrói um muro, adota medidas de gestão de controle de acesso, e vai olhar na Dark Web para ver se aparece alguma coisa. Então, você fecha nas duas pontas. Se aparecer lá, você rapidamente sabe que apareceu e toma as suas providências. Até porque nenhum aparato de segurança é 100% seguro. Então, você melhora a gestão do acesso e vai monitorar a Dark Web para saber se apareceu alguma coisa. Essa é a maneira de fazer. Tem que ficar de olho. Quem está de olho, quem disse, eu achei curioso eles dizerem isso agora, o Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido disse que o país está desenvolvendo um projeto chamado Cyber Shield. O escudo cibernético. Vamos lá. Exato. Primeiro, esse Centro Nacional de Segurança, onde é que ele está? Ele está dentro de uma agência de inteligência. O GCHQ, ele é uma agência de inteligência de sinais do Reino Unido. Uma das suas instalações é o Centro de Segurança Cibernética. Ele está lá dentro. O que ele está fazendo? Ele está construindo, investindo em resiliência nacional. Eu gosto muito desse centro, eu tenho muito material, uso muito material deles, vale a pena entrar no site para conhecer, porque eles produzem muito material bom, material que eles entregam de graça. Então é um centro, não é uma agência reguladora, não. Ele é um centro. Agência reguladora com perfil de sancionar, de auditar, é outra coisa. Agora, esse Centro Nacional, ele tem como propósito implementar ou melhorar a maturidade nacional em cibersegurança. Tem muito programa legal, muita publicação legal. Eu, por exemplo, eu já baixei várias publicações que eles produzem para as empresas do Reino Unido. Como o board deve tratar cibersegurança, mementos, checklists, playbooks. Muito interessante. Então, é mais uma iniciativa muito interessante. Eu não sei o que vai dar nisso. Lógico, a gente nunca sabe, mas é sempre uma ação propositiva e proativa. Gostaria muito de ver algo semelhante a isso, ou uma instituição semelhante a esse Centro Nacional no Brasil, sem ter a preocupação de multar, sem ter a preocupação de sancionar, mas com a preocupação de construir a maturidade nacional em cibersegurança. Oremos. Vai dar certo. Wilson, temos ainda 4 notícias aqui, nosso tempo está correndo. E a próxima é uma pesquisa da Eletron. A Eletron é uma empresa nacional e descobriu que aqui o Brasil é o epicentro de ransomware em saúde na América Latina. O que você comenta sobre isso? Eu digo que Eletron foi bastante conservador. O Brasil é um epicentro de ransomware, não apenas na saúde. É o epicentro de ransomware na América Latina, de todo e qualquer tipo de ransomware, contra todo e qualquer tipo de segmento econômico. Eles foram gentis. Foram gentis.
Tá? Então, o que acontece? O Brasil concentra o maior número de incidentes de ransomware na América Latina. O que eu achei interessante quando ele fez o recorte de saúde? Primeiro ponto eles identificaram 2.400 ocorrências. Só que, divulgada publicamente, foram 264. Então, menos de aproximadamente 10%. Então, isso me diz o seguinte: eu tenho um problema de subnotificação. Esse é o primeiro problema que essa notícia nos traz. Então, e problema de subnotificação é problema de maturidade. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, e ele, no final ele fala o seguinte, que o problema, o que impulsionou esse aumento exponencial de incidentes de ransomware na América Latina é a questão dos ambientes legados e de fragilidade na cadeia de suprimento. Isso nós já conversamos muito aqui. Né? Não é novidade. Exatamente. Ambiente legado traz um problema e fragilidade em cadeia de suprimento é outro problema. E ele apresenta uma série de recomendações para fazer esse tratamento, né? Essas recomendações não são novidades, é segmentação de rede, monitoramento contínuo na dark web, gestão de risco de terceiros, que só confirma o que nós falamos toda semana aqui no Snapshot. Gostei da pesquisa. Mostra que nós estamos com o diagnóstico correto. Tá certo. A gente dá volta, mas os problemas são sempre os mesmos. Wilson, tem uma notícia que circulou na semana dizendo que a NPD está investigando uma organização aqui por vazamento de dados de 500 mil pacientes de hospitais, estou supondo que são hospitais públicos, municipais ou estaduais brasileiros. É um instituto, né, uma organização social que atua na gestão de unidades públicas de saúde. Gente, o que eu posso dizer? Primeiro, acho que a NPD está indo no caminho certo. Tem que apurar. 500 mil pacientes, dados expostos, tem que apurar. Que fosse uma, tem que apurar. Agora, o que eu recomendo é cuidado na contratação dessas OS. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Tá? Então, questões de cibersegurança, DPO, tem que estar muito bem definido quem é o gestor disso. Tem que estar muito bem definido quem é o gestor disso. Porque senão nós vamos ter problema. Cuidado na contratação dessas organizações sociais, que muitas vezes ela não tem nem noção do tamanho da encrenca que é uma questão de cibersegurança que está conectada à questão de privacidade e proteção de dados. Não dá para olhar diferente. Não dá para olhar diferente. Sem falar nos outros problemas que eu quero nem pensar aqui. Mas, Wilson, temos aí uma outra notícia, que é um novo grupo de extorsão de dados chamado Leaks, que está usando phishing e outros phishings para obter dados credenciais e fazer fraude. Olha, Paulo, mais uma vez, independente do grupo, é um grupo novo, o Helix, ele usa vishing e phishing, né? E eu vou agregar essa conversa, embora não esteja na notícia, vishing, phishing, smishing e quishing. Smishing com SMS e quishing com QR Code. Quando você cai num golpe desse, você fez alguma coisa. Ou você clicou num link, ou você acreditou no que lhe foi dito, ou você escaneou um QR Code. Então, o que tem que ser feito para se tratar isso é a velha conscientização. Não sai escaneando tudo que é QR Code. Por exemplo, hoje você pega um táxi em São Paulo e pergunta para o motorista o seguinte: você recebe Pix? Recebo. Qual é o Pix? Está no QR Code aí atrás. Eu não escaneio o QR Code, não sai escaneando o QR Code por aí. Eu não sei o que tem nele. Então, a recomendação é, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado, porque normalmente, quando ocorre, quando o acesso é obtido dessa forma, o fraudado fez alguma coisa. Tá certo. E nós estamos, para fechar o nosso noticiário de hoje, nós temos uma notícia que ela vai e volta.
Parece sanduíche da ponte aérea que ninguém quer. Microsoft corrige vulnerabilidade Zero Day, chamada Rogue Planet. Já vimos isso, né? Ô, Paulo, isso aí nós conversamos, se eu não me engano, há um mês atrás, numa discussão, numa notícia, onde a Microsoft reclamava de um pesquisador que ele liberou uma POC para uma CVE, uma suposta para uma vulnerabilidade, que a Microsoft não deu crédito a ele por ter descoberto. Aí, como a Microsoft não deu, ele liberou a POC. E aí está. A vulnerabilidade existe. Existia. O pesquisador estava correto. Tá? Esse é um problema. Tá? Agora, um ponto que eu quero destacar é o seguinte: semana que vem, como a gente sempre diz, as notícias não nos decepcionam. Semana que vem nós teremos a terça-feira. Terça gorda. Terça-feira gorda. Né? A segunda terça-feira do mês, onde a Microsoft vai liberar uma série de vulnerabilidades, né, de atualizações para as vulnerabilidades existentes. A anterior, acho que foram umas 200 na última, não foi isso? Paulo, foi muita coisa. Muita coisa. Foi muita coisa. Eu acho que esse número 200, eu me lembro de algum comentário sobre ele, pode até ter sido isso. Mas foi muita coisa. Esse tipo de vulnerabilidade está sendo descoberto num pace muito rápido. Vamos aguardar. Vamos aguardar. As notícias não nos decepcionarão. E com essa aqui, Wilson, nós encerramos a nossa edição de hoje do Cyber Snapshot. Perfeito, Paulo. Tá, vamos aproveitar o nosso fim de semana. Infelizmente, sem jogo do Brasil na Copa. Vamos ter que escolher um europeu ou um sul-americano aí para torcer, hein? Tá, vamos lá. Vamos aproveitar. Tchau, Wilson. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Wilson. Até a próxima semana. Boa tarde a todos.